Roberto Figueiredo, médico biologista, o doutor Bactéria, que você vê tanto aí pela internet e também em muitos programas sendo entrevistado, e outra vez nos concede essa gentileza de participar aqui do nosso programa para falar sobre assuntos que são, pelo menos, difundidos como solução para vários quadros de doença resultantes aí de tempo seco, de baixa umidade no ar e tudo mais, e que são intrigantes, porque os mais antigos já diziam isso. Não que a gente queira dizer que os mais antigos não soubessem nada, mas a ciência evoluiu muito e pode ter quebrado algum paradigma. Talvez a tal bacia com água, toalha molhada, não sejam tão bons assim, será? Entre outras curiosidades aí da biologia, nós vamos tratar exatamente agora com ele, Dr. Roberto, ou melhor, Dr. Bactéria. Muito bom dia. Bom dia, Daércio. Nossa, um prazer enorme falar com vocês aqui, com todos os ouvintes, todos os telespectadores. Nossa, um prazer muito grande. Não é cruel ou irônico o senhor ter sido apelidado pelos brasileiros exatamente pelo elemento que mais o senhor combate, as bactérias? Não, eu acho que poderia ser pior. Imagina se fosse o Dr. Verme, Dr. Ameba, né? Pelo menos o Dr. Bactéria é simpático, né? Doutor Isso é uma coisa até positiva. Doutor Ivermectina. Já pensou, Dr. Parasita? Então, pelo menos o Dr. Bactéria é simpático. Eu vou olhar para esse lado. Faz sentido. Isso. Doutor, vamos começar aí por curiosidades. Sim. Eu agora falei, e é preciso dizer, né, que a gente tem que ter um tremendo respeito pelas vovós e os costumes que elas tinham, mas também é preciso considerar que de 2, 3, 4 décadas para cá, a medicina, a ciência evoluiu demais e fez grandes e importantes descobertas. Agora, está sendo questionado aquele uso da bacia com água, a toalha molhada, costumes assim dos antigos, passados de mãe para filhas e filhos e tudo. E eu queria saber se, à luz do conhecimento biológico, faz algum sentido essas medidas. Não, veja bem, o que a vovozinha da gente falava é super certo. É super certo. Porque ela falava o quê? Né? Você lembra que ela dizia assim: abre a janela para ventilar, que quanto mais ventilar, mais saúde. Ela sempre falou isso. Né? Sempre, isso daqui todo mundo ouviu falar, que abre a janela, ventila. O que ela queria dizer? Seca a tua casa, né? Ventila. Então, deixa entrar o ar, tira a umidade. Isso que ela queria dizer. Aí as pessoas, por conta própria, colocavam bacia com água, colocavam toalha molhada, ou iam na farmácia e compravam aquele umidificador, aquele vaporzinho. Né? Você fazia uma atmosfera amazônica no quarto do seu filho e tu pensa que o teu filho é uma samambaia, né? Que vai às 3 horas da manhã, ele vai abrir as pétalas, vai pegar a umidade do ambiente. Gente, teu filho não é planta, ele não faz fotossíntese, tá? Ele não é planta. Então, o seu quarto, a sua casa, ela tem que estar seca. A sua avó falava, seca a tua casa. A umidade é inimiga da tua casa. Sempre pensa isso. Umidade é inimiga da tua casa. Então, tudo que gerar umidade, você não deve colocar na tua casa. Né? Você vê, por exemplo, olha, aqui, esse lugar que eu estou dando entrevista, repare, isso daqui é um higrômetro. Ele está a 55, aqui está ao contrário, né? Está a 55% de umidade. Aqui, 55%. Isso. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza, ela recomenda que o ideal seria uma umidade de 50% a 60%. Acima de 70%, os ácaros já multiplicam, produzem bolotinhas fecais que dão rinite, gatilho de asma, uma série de coisas, acima de 70%. Eu fui fazer uma matéria de televisão, entrei num quarto, medi a umidade com esse higrômetro, estava 60%. Coloquei um umidificador ambiental, né? Fechamos o quarto, descemos, na hora que eu subia, sabe quanto estava, Dércio? 92%. 1 hora. Imagina 8 horas que fica a noite toda com um umidificador desse ligado, com uma toalha molhada. Então, isso é inimigo da tua casa. Gente, pensa assim. Isso já está pacificado na ciência? Totalmente, totalmente. Né? Isso daqui já está totalmente esclarecido, já está determinado, já está determinado que 70% acima de umidade do ambiente, você tem uma possibilidade de quê? De ácaros começarem a crescer. Por quê? Porque a pele humana, ela forma poeira doméstica. 85% da poeira doméstica é pele humana.
85%. Tanto que você passa o dedo assim na poeira, ele fica engordurado. O que é isso? É gordura de pele. Parece nojento, mas é nojento mesmo. Você passa o dedo, fica engordurado, né? Essa pele humana aqui, se ela juntar com 70% de umidade, ela vai servir de um banquete para os ácaros. Os ácaros, tendo esse banquete, eles acasalam e multiplicam. O ácaro convida a dona ácara, opa, vai ter um jantar hoje de galo, não sei o quê. Os caras vão dar umidade para a gente. Eles se alimentam, né? Poxa, já se alimentamos, vamos reproduzir. Reproduzem, né? Aí, conforme eles estão, a quantidade aumenta, mais bolotinhas fecais aumenta. Essas bolotinhas fecais, elas entram nessa parte aqui do nariz, aqui nessa área, e dá rinite. Né? Eles aprofundam um pouco mais e servem de gatilho para asma. Né? E os ácaros, eles dão dermatite atópica. Então, tudo começa com o aumento da umidade. Então, você tem que abaixar a umidade. O quarto do meu filho aqui, por exemplo, ele começou a tossir. Eu fui medir a umidade do quarto dele, estava incrível que parecia 80%. Aí eu coloquei não umidificador, coloquei um desumidificador ambiental. Né? Nós estamos tirando 2,5 litros de água por dia do quarto dele. Nunca mais ele tossiu. Né? Então veja a importância de manter o seu quarto seco. Aí a pessoa pega, transpira, todo mundo transpira. Né? Uma pessoa perde 2,2 litros de água por dia. Uma grande parte é na cama. Né? Então, se ela acordar e forrar, se arrumar a cama na hora que acorda, essa umidade permanece. Então, você não pode arrumar a cama na hora que você acorda. Isso aqui facilita a vida dos ácaros. Né? Aí vai para o travesseiro, né, Darcio? Né? Travesseiro, o pessoal saliva a noite toda. Uma pessoa normal chega a babar 6 colheres de chá de baba por noite. Né? Você imagina uma pessoa com aparelho bucal, com respirador bucal, aí chega a 12. Isso fica no travesseiro. Esfrega o rosto, tem resto de pele. Os ácaros fazem a festa. Aí a pessoa faz a coisa pior. Pega o travesseiro e põe no sol. Esquenta por fora e por dentro fica a temperatura ideal para o acasalamento dos ácaros. Se você bota o travesseiro no sol, você tem que escrever motel de ácaros. Viu lá? Ô, doutor, mas eu ia perguntar exatamente isso. E o Sim. outro conselho dos antigos de colocar travesseiro, colchões no sol, esse negócio, né? Eu ia perguntar se pelo menos isso tinha eficácia. O senhor já emendou aí dizendo que não. Os antigos ensinaram tudo errado, então, a não ser a janela aberta? Não é, sabe o que tem? Eu não vou xingar os antigos não, né? Eu também tenho os antigos, né? Só que o pessoal olhava o sol realmente ele tem uma ação de purificação, né? São os raios ultravioleta. Então, se você colocar um lençol, colocar uma fronha, colocar um edredom, eles são largos, isso daqui realmente vai ter uma ação de higienização. Mas acontece que o travesseiro, o colchão, eles têm uma grossura muito grande, e os ácaros são bestas. Os ácaros vão ficar, eu vou ficar bem na superfície aqui, passar um bronzeador para ficar bonitinho. O ácaro não vai fazer isso. Né? Ele vai o quê? Ele vai penetrar e ficar lá no meio. O sol não pega lá no meio. Né? E o colchão ele vai fazer o quê? Vai servir como isolante térmico, a temperatura vai aumentando lá no centro, a mesma coisa do travesseiro, no meio do travesseiro vai chegando uma temperatura ideal, quentinho, bonitinho, né? É um motel de ácaros. Eles fazem a festa, fazem um monte de bolotinhas fecais lá dentro, e isso que você vai respirar, que vai ser, por isso que você acorda com rinite. Né? O melhor travesseiro que tem é o de látex, porque ele dificulta essa multiplicação. O pior deles é de pena de ganso. Pena de ganso, É mesmo? os ácaros fazem a festa lá dentro. De Né? novo. E tem gente que leva o travesseiro ainda para viajar, né? Que você vai viajar, o cara tá levando o travesseiro. Acho que é ácaro de estimação, tá levando para passear, alguma coisa assim. Para fazer turismo, fazer um tour. Exato. Agora, doutor, de novo o senhor derruba os conselhos antigos, que, no caso aí, utilizavam muito de travesseiros de penas, e também estes não são bons? Acho que os antigos vão brigar comigo, viu? Que o que a gente vai fazer, a gente vai verificando. A ciência, ela justamente ela analisa, avalia, né, e testa as coisas que faz, as coisas que nós temos de rotina, né? De rotina. E muitas rotinas delas são perfeitas, esse de abrir a janela, de abrir a porta. Você tem que trocar, na ciência fala, você tem que trocar 6 vezes o ar da sua sala por hora. 6 vezes por hora. Se você abrir a janela e deixar a porta aberta,
Isso acontece. Os shoppings, por exemplo, os prédios, aquele ar-condicionado que chupa o ar e joga o ar, é calculado para troca de 6 vezes por hora. Né? 6 vezes por hora, é justamente isso que a ciência fala. Então, se você deixar tudo fechado com umidificador, acho que alguém de alguma sociedade protetora de ácaros anônimos que alguém desenvolveu isso, que vai facilitar a vida dos ácaros. Então, você não pode fazer isso de maneira alguma. Tá? Eu não indico de maneira alguma o umidificador ambiental. Né? Por quê? Porque ele não tem controle. Ele passa acima de 70%, ele continua aumentando, então continua umidificando. Aí faz um estrago enorme. Se alguém inventasse um umidificador que tivesse acoplado o higrômetro, que a hora que chegasse nos 60 ele desligasse, tá? Aí seria ótimo, mas não existe isso. Tá? Então o umidificador se liga, ele vai jogando vapor, jogando vapor, jogando vapor, vira um inferno para você, para os ácaros vira uma festa enorme, que a poeira existe, né? Não tem jeito. O umidificador não é útil sequer, por exemplo, no ambiente em que o ar-condicionado, sabemos que o ar joga sempre para o ambiente um ar seco. O Bom, o próprio ar pessoal que já fala. é seco é acrescentada a secura aí do ar-condicionado, que extrai o pouco que tem de umidade, joga para dentro do ambiente e o sujeito contrasta com esse umidificador. Nem nessas circunstâncias ele é útil. Olha, você falou um negócio perfeito, que o ar-condicionado ele seca o ambiente. A melhor coisa do ar-condicionado é que ele seca o ambiente. Né? O seu ambiente tem que estar seco. Gente, você não é planta para pegar umidade ambiental. Você acha que vai pegar umidade ambiental? Isso não existe, gente. Você não é planta. Né? A umidade que você pega é da água que você toma. Eu falei que nós perdemos 2 litros e 2,2 litros de água por dia. Tá? Você tem que tomar 2,5 litros de água só para reposição hídrica. Nós não bebemos água. Né? Nós perdemos 2,2 litros. Se você botar uma camisa molhada e dar uma volta no quarteirão, ela seca. Isso acontece com a tua pele. Então você não toma água. Dá água para o teu filho, dá água para o teu vovô, toma água. Você tem que tomar pelo menos 3 litros e meio de água por dia. Isso daqui tem cálculos por peso, isso tudo É direitinho, isso que eu ia mas a perguntar. média é essa. É isso que eu ia perguntar. Sabe-se agora Sim. que a recomendação de 2,5 litros não é a mais certa, de que a certa mesmo é aquela que a gente tem que tomar proporcionalmente à massa corpórea que tem, não é verdade? Exato, você não pega um cara magrinho de 35 quilos, fala para ele tomar 3 litros de água. Pega um cara de 180 quilos, fala para É, tomar 3 litros de água. Quer dizer, não tem é, lógica, né? é. Quer dizer que o senhor jogou por terra aí boa parte dos costumes. Agora, a gente, assim, ultimamente fica com um pé atrás, porque a ciência assumiu no mundo um poder gigantesco, não por acaso as religiões temiam que a ciência pudesse ser realmente algo muito poderoso, como de fato se tornou. Tal modo que hoje, se a ciência disser, olha, passa a titica de galinha no rosto, que é bom para a pele, o jeito passa. O que mandar fazer vale. Mas depois que o ovo fez tanto mal, dito pela própria ciência, para um tempo depois saber que não fazia aquele mal, também o sujeito fica com o pé atrás, e ao ouvi-lo agora com esses seus conselhos, e tendo grande saudade dos avós que diziam, não, olha, põe a toalha lá molhada, não sei o quê, o cara pode estar reticente com aquilo que o senhor está dizendo e tal, com esses conselhos todos. Isso é irrevogável, que o conhecimento chegou a uma conclusão irrevogável, na opinião do senhor, ou tudo é passível de revisão nessas Não, mas eu não sou, questões? não, mas eu não sou contra os antigos, não. Eles têm muita sabedoria. Né? Essa coisa que eles falaram assim, de deixar a janela aberta para ventilar, essa coisa é perfeito, é ótimo. Quanto mais você ventilar a sua casa, isso daqui é a base de você eliminar problemas de rinite, problemas de asma. É uma excelente isso de deixar a janela aberta. Só que as pessoas, por conta própria, eles modificaram essa história dos antigos. Né? O que eles fizeram? Eles pegaram, fecharam a janela e botaram toalha molhada, bacia com água, umidificador. O que você tem que fazer com o seu ar-condicionado, que eu falei que é excelente, tem que pelo menos de 15 em 15 dias, você abre a janelinha dele, tira os 2 filtros, leva no tanque, pega uma escovinha com água e sabão, lava bem, dá umas batidinhas, coloca de novo e fecha. E você vai gastar, o quê? 3 minutos, né, para fazer isso. Isso daqui é super rápido, super prático. E tem que fazer, que aquilo que fica lá no filtro, aquilo é poeira doméstica, 85% de pele humana. Aquilo lá tem uma quantidade de ácaros assim enorme. Então
Então, se você ligar um ar-condicionado com filtro não limpo, aquilo vai te dar um banho de ácaros, um banho de fezes, um banho de problemas de rinite, um banho de problemas de gatilho de asma, vai te dar um banho de fungos que pode te dar todos esses processos, esses problemas. Então, você tem que fazer a higienização, vem junto com todos esses processos que eu falei. Doutor, aproveitando que estamos no verão, ainda nem estamos, mas já estamos enfrentando dias muito quentes, e vai piorar isso para os próximos meses, daí vem minha pergunta. E o ventilador, ele levanta partículas e tudo mais, eu imagino, pela força do vento e tudo, é muito mais nocivo do que benéfico? O ventilador, particularmente. Não, o ventilador eu gosto do ventilador, eu gosto de ventilador ar-condicionado, eu acho legal tudo. Só que tem uma surpresa para muita gente, o ventilador se limpa. Não, que o ventilador se limpa, porque aquelas pás, eu já vi ventilador que parece que está carpetado. Né? Verdade. Você olha que ela passa, você vê uma camada de poeira em cima dela, você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar, desligar da tomada, pega um paninho, pode ser com água e detergente, bem torcidinho, uma esponja, e passa, né? Passa sempre do centro para fora, né? Para evitar. O detergente é importante porque aquilo lá que está é resto de pele. Eu já falei que resto de pele é gordurosa. Então você tem que passar isso daqui para dar uma limpada. E por isso que a poeira gruda, por causa dessa gordura. Doutor, eu como profissional de voz e jornalista, presto muita atenção quando converso com umas pessoas na qualidade de voz da pessoa, na dicção. Claro, eu trabalho com isso e a gente, sem querer, já fica... Eu vou assistir a um filme e fico prestando atenção na trilha sonora, porque... Essa é uma voz muito bonita, nossa, sua voz é invejável. Muito obrigado. E aí, doutor, por quê? Porque são coisas do ofício. Um dentista, por exemplo, que esteja conversando com alguém, sem que tenha a intenção, ele acaba conversando e olhando o dente da gente, né? E por aí vai. E vocês, biólogos, ficam atrás de bactérias. O senhor é o doutor bactéria. Daí eu fico pensando que onde quer que o senhor vá, tá sempre de olho, sem que perceba e sem que queira, inclusive, na possibilidade de que tal lugar tenha bactérias e tudo mais. Na tua casa não deve ser diferente. A tua família deve te amar nesse sentido, não é não? Você é rigoroso com as bactérias. O pessoal acha que eu sou meio neurótico, que eu vou no lugar, só vejo, eu fico olhando para o lugar se tem bactéria ou não, isso daqui todo. Mas eu faço mesmo, eu fico olhando eu mesmo. Imagino. Né? Mas você sabe que eu estava lá no Serginho Grossman? A primeira pergunta que a molecada me fez foi se há muito tempo que eu sou neurótico. Né? Foi justamente essa pergunta. E eu falei assim, escuta, eu falo para você, não arrumar a cama na hora que você acorda, tu arruma. Eu falo para você, não lavar carne, tu lava. Eu falo para você, não lava frango, tu lava. Eu falo para você, não lava arroz, tu lava. Eu falo para você, não lava os ovos, você lava. Eu falo para você, não desinfeta o teu banheiro, tua casa, você desinfeta. Né? Então, quem que é mais neurótico? Pois é, eu lembrei agora que todos os dias eu arrumo a cama depois que eu levanto. E agora com esses conselhos aí que o senhor disse que é bom deixar desarrumado um tempo, eu fiquei feliz, viu? Gostei dessa parte da entrevista, gostei. Eu aposto que a molecada achou perfeito essa Adoraram, ideia. Né? A hora que a mãe... Você passou 1 ou 2 horas e já estou na faculdade. Então exatamente. A hora que a mãe falava, deixa pelo menos tua cama arrumada. Ele falou, não, o doutor Bactéria falou que tem que deixar desarrumada por 2 horas. E olha, mãe, dá licença que eu preciso ir para a faculdade, eu vou para a escola. E saindo de fininho. Né? Minha orelha já está vermelha. Já. Ô, doutor, mas uma coisa que intriga a população leiga, eu sou um dos leigos, inclusive, é o seguinte, o senhor fala que toda bactéria é má, que toda bactéria é nociva. Aí tem lá o lactobacilos, não sei o que são bactérias. E não, tem que comer isso aqui, porque isso aqui é bom. Isso confunde, embaralha toda a cabeça da gente. Que história é essa de bactéria que faz mal e bactéria que faz bem? Aliás, eu falo ao contrário. Sinceramente, eu falo que toda bactéria faz bem. Pouquíssimas que dão doença. Tá? E a gente tem que dar valor para as que dão importância. O nosso corpo tem 90% das células do nosso corpo são bactérias. 90%. 90% da gente são bactérias. Partindo do princípio que 75% da gente é água, 75% da gente é água, qual a definição de ser humano? Nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Né? Nós somos isso. Né? E o nosso ônibus... Imagina que o nosso corpo é um ônibus. Imagina, essa imagem vai dar muito legal. Imagina que é um ônibus.
As bactérias que estão são os policiais que estão dentro do ônibus. São um monte de policial. Você enche de policial esse ônibus. Então tem tanto policial que a bactéria patogênica, o inimigo, o ladrão, ele não vai poder entrar. Então, vamos supor, se você tomar um antibiótico, por exemplo, o antibiótico não mata somente as bactérias que estão fazendo mal, ele mata todas as sensíveis. Então, é como se entrasse nesse ônibus com uma metralhadora e matasse 90% dos policiais. Então, isso daqui fica aberto para que ladrões entrem. Então, é por isso que o antibiótico, depois de que você acabou com a antibiótico terapia, espera 24 horas para o organismo limpar e entra com pré-bióticos e probióticos. Probióticos são bactérias que você toma para refazer, para encher de guarda esse ônibus. Né? É super importante. Quer ver, por exemplo, vamos falar da mulher. A vagina da mulher, ela tem uma bactéria, como você falou, chamada lactobacillus, que é o mesmo do iogurte. É o mesmo do iogurte. Tá? Gente, vamos deixar bem claro que não é assim que faz iogurte. Tá? Isso não é um programa de receita. Né? Tá bom. Então, o lactobacillus, ele faz o que Deus mandou ele fazer. Se ele está no leite, ele acidifica, ele produz o iogurte. A vagina da mulher, ele acidifica a região. Né? Essa acidificação da região da vagina da mulher faz com que germes patogênicos, por exemplo, a cândida, que dá candidíase, que dá corrimento, não cresça. Então, se a mulher usar sabonetes bactericidas, fizer a higienização íntima interna, isso vai só prejudicar, que vai eliminar esse lactobacillus, vai facilitar que a cândida e outras bactérias deem doença. Então, nós temos que cuidar das nossas bactérias do corpo. Quer dizer que os sabonetes bactericidas vaginais, na verdade, estão aliados às bactérias. As bactérias ruins. As bactérias ruins. Eu não recomendo nenhum deles, você usar nenhum sabonete bactericida. Tá? Porque eles eliminam aquelas bactérias que fazem bem, aquelas que estão te ajudando. Então não use nunca. Quanto costume aí, tudo que foi. Bom, tudo é passível de mudança, né? E há certamente ainda alguma coisa dos conselhos das vovós e tudo que pode continuar fazendo sentido. Na vida, tudo é muito relativo, né? Tudo é muito passível de mudar, até o que a própria ciência descobre, pode ser que amanhã descubra o inverso e tudo mais. Sem dúvida. É que eu costumo falar que matemática, 1 mais 1 é 2. Daqui a 100 anos, 1 mais 1 é 2. Né? Em biologia, hoje, 1 mais 1 é 3. Daqui a uma semana, 1 mais 1 é 5. Tudo, você varia, então a biologia muda. Tudo muda. Princípio, Freud, há 100 anos, de fato, deu uma grande contribuição, mas muito do que ele preconizava hoje já se sabe que está superado, o que não tira o mérito dele lá atrás, por favor. E assim é a vida, né? O que fez Cristo no intervalo em que ele desaparece dos livros lá, na infância e na juventude dele, dos 12 até o momento em que ele passou a ser ativo lá na sua história, tudo, o que ele teria feito? Há quem diga que ele teria consultado os sábios gregos e romanos para aprender mais ainda sobre a humanidade, já que os conselhos... A gente aprende todo dia, Vai saber, né? Dizem, essa é uma das versões. Quer dizer, tudo é passível de mudança na vida, né? Claro. Você precisa ter a cabeça aberta. Só rapidinho aqui, porque ultimamente tem que ter uma preciosidade para explicar. Eu estou falando de Cristo humano, né? Porque existe o divino, muita gente... Como você fala isso de Cristo? Não, ele pode ter aprendido com os grandes gênios, filósofos gregos, enquanto ele desaparece das escrituras ali no período. É só isso que eu quis dizer e tem que explicar para assim não dar confusão. São 8h35, mas viajamos na maionese e voltamos para... Maionese, doutor. Uma boa pergunta ao senhor aqui. Por quê? Há toda uma obrigatoriedade. A maionese do carrinho de lanche tem que ser sachê de uma fábrica famosa. E uns aí utilizavam aqueles tubos de maionese feita em casa mesmo. De fato, elas são perigosas, essas maioneses caseiras? Não, o que acontece, até te explico, que antes de 1995, 91, tá, não existia uma salmonela no Brasil. Ela foi importada da Inglaterra, da França, né? Então ela chegou e contaminou nosso parque granjeiro. Então, atualmente, 1 em 50 ovos pode ter uma bactéria chamada salmonela dentro da gema, né? Por isso que a partir
agora, por exemplo, não é mais indicado você utilizar ovos crus, por causa justamente que 1,50 ovo pode ter essa salmonela. E o que ela dá o quê? Uma semana com diarreia, vômito, febre, né? Então, não é indicado você usar nada que tenha ovo cru. Então, gemada, ovo quente, macarrão à carbonara, mousse de chocolate, maionese caseira, tudo isso daqui, ela tem esse risco enorme de ter essa salmonela para você. E se tiver, vai dar intoxicação. Até aquela história que após que você fez isso, e todo mundo aí fez. Aquele negócio de pegar, depois que a mãe fazia bolo, dar uma comidinha no tacho, rapar o Nossa, eu tacho fiz isso. de creme. Não pode mais fazer isso, porque existe ovo cru lá dentro. Né? Estragar o prazer de todo mundo, inclusive o meu. Né? Que a gente brigava com o meu irmão para comer esse tacho aqui. Né? Mas agora eu não brigo mais, agora eu falo, come você. Eu não falo para ele. Não, Né? né? Isso. Né? Então, você não pode pode ter ovo cru. Agora o pessoal fala assim, puxa vida, mas eu não vou mais fazer ovo caseiro, então mousse de chocolate. Gente, hoje em dia, você falou da ciência, da técnica. A indústria ela vai se adaptando também. Tá? E a adaptação que ela fez é justamente o seguinte, hoje em dia você já tem ovos pasteurizados. Então você já tem clara pasteurizada, gema pasteurizada, ovo integral pasteurizado, tudo em embalagem de longa-vida. É só você procurar no setor de refrigerados, onde tem iogurte, tem essas coisas lá no supermercado. Tem hoje em dia. Então, eu já cheguei a fazer várias propagandas para esses produtos. São excelentes. É. Sabe esse pessoal do fitness que toma 40 ovos por dia? 1,50 de salmonela. Eles estão correndo todo dia de pegar uma salmonelose. Então esses pasteurizados são bons. Mas vocês estão tirando o gostinho da gente. Eu era moleque lá no sítio, você tomava, meu pai ia tirar leite das vacas lá, eu já ia com a canequinha e tomava na hora. Depois tu dizia, não, o leite só é bom se for pasteurizado, mas um leite fraquinho. Pasteurizado, o leite da vaca era consistente lá no sítio, naquele tempo. Agora, então, Pegava uma diarreia forte, né? eu não me lembro, não, mas falavam que era verme na época, porque naquela época Verme, tudo era né? verme, né? Não, A água não era é. tratada, sabe como é, né? E agora, então, quer dizer que agora também na questão do ovo, o pasteurizado é mais seguro. Caixinha lá de pasteurizado. Quer dizer, você usa o ovo para culinária do dia a dia, né? Porque vai ser cozido. Né? Você não pode tomar. Tem até uma bebida que aposto que você também tomou antigamente, era aquela cerveja preta, 2 ovos e 3 paçoquinhas. Né? Rapaz, minha Você mãe pode fazia levantar umas a moral. garrafadas com aquele troço lá, mas não é que eu ficava fortinho. Então, que ele levantava a moral, mas você pega uma salmonela, a moral caía de novo. Rapaz, parece... Então não parecia um adiantava touro. nada. Nem... Não, nunca tomei, mas eu me lembro sim que faziam muito isso. Paçoquinha Então, com caracu, com não sei o que mais. o Fazia caracu, 3 paçoquinhos, 2 ovos, batia tudo, faz isso aqui, levantava até de fundo, né? É verdade. Mas esse daqui ele pega uma salmonela hoje em dia, que antigamente não tinha salmonela, né? É Agora verdade. agora dá essa uma semana com diarreia, vômito, pode até matar por desidratação. Então não é Doutor, indicado. eu tenho trabalhado esse assunto aqui dentro das áreas todas da medicina, perguntando a cada um na sua especialidade. Não sei se é cabível no seu caso, mas vou fazer também a seguinte pergunta. Sim. O homem está experimentando aí uma longevidade impressionante. E há quem aposte que não será estranho se daqui a algum tempo o homem passar a viver 110, 120. Tem gente que fala 150 anos e até uns loucos que dizem que a morte vai ser opcional, de tão exagerados que chegam a ser. Mas, de qualquer forma, chegamos à longevidade de uma geração que também se alimentava de alimentos menos industrializados, não era uma geração fast food, e que, associada às descobertas da medicina, então isso proporcionou uma longevidade. Porém, agora, os hábitos alimentares e de vida, e de pressão social, financeira, econômica e tudo. As pessoas vivem hoje um mundo em que você pratica menos esporte, menos atividade física até no trabalho, e muita atividade intelectual e de pressão, de emoção. Todo mundo já está tomando aí algo para ansiedade. Estamos num tempo complicado. Embora a medicina continue contribuindo, a ciência, em favor da longevidade, mas os hábitos parecem puxar no sentido contrário. Daí a minha opinião, aliás, a minha pergunta ao senhor, na sua opinião, apesar disso, a longevidade vai continuar aumentando? Não, a natureza é muito sábia. A longevidade nossa não vai aumentar, não. Tá? A nossa vai... nós fomos feitos para viver uma determinada época. Né? Tanto que você vai ver
por exemplo, está aumentando muito os níveis de doenças crônicas, câncer, pressão alta, quer dizer, uma série de doenças. Por que está aumentando agora? Porque as pessoas estão vivendo mais, então estão aparecendo mais doenças crônicas. Então a natureza é sábia, ela sabe que o mundo não foi feito para as pessoas ficarem se perpetuar a humanidade. Você tem que ter uma reciclagem aqui. Então a própria natureza e o organismo ele já se incumbe. Tá? Esse aumento do nível de câncer é justamente por causa, o principal fator é justamente a longevidade das pessoas. Tá certo que alimentação, tudo isso tem fator, gente, tudo isso fator. A parte genética da pessoa, tudo isso daqui tem. Mas o principal realmente é que as pessoas estão vivendo mais. Tá? Vivendo mais, você dá chance para que essas doenças crônicas, doenças do envelhecimento, elas apareçam mais. E as pessoas acabam vindo a falecer, justamente porque é uma reciclagem normal que a natureza exige, né? Isso é uma coisa biologicamente normal. Finalmente, doutor, na pandemia aprendemos a importância de ter sempre por perto o álcool gel. E passada a pandemia, eu tô vendo em todo mundo aí, tem um vidrinho lá, porque é remanescente da pandemia, mas tá lá encostado, ninguém usa mais. Isso é ruim? Daqui a pouco vou botar no museu, né, o gel. Né? Eu vou falar, isso daqui foi uma época de uma pandemia. Quer dizer, na época da pandemia, você ia em restaurantes, tudo tem álcool gel. Hoje em dia você tem que pedir, pelo amor de Deus, para o garçom trazer um álcool gel para você. E quando traz, ainda traz seco, porque nem sai. As pessoas não estão usando. Na época da pandemia, o que aconteceu? Tá certo que tinha uma série. Você ligava a televisão, falava de higiene, falava de desinfecção, falava da importância de lavar a mão. Né? Então fez com que aquelas doenças relacionadas com falta de higiene, elas despencassem. Né? Diarreia infantil, mortalidade infantil por diarreia, problema de saneamento, problema de água potável. Então ela diminuiu muito. Né? Só que eu tiro por uma palestra que eu estava dando, né? Que eu dou muita palestra em universidade, faculdade, garotada. Um dos rapazes lá virou para mim e falou assim: doutor, a pandemia acabou? Eu falei: não é que ela acabou, ela está controlada atualmente. Ele virou: nossa, que eu já não aguentava lavar a mão tanto. Né? Então, a pessoa tem essa ideia, a ideia de só lavar a mão quando tiver perigo, tiver problema. Exatamente. Não, então você não pode bobear. Só que, tudo tem o só aqui, né? Esse só aqui, se você lavar a mão ou passar álcool gel mais de 8 vezes por dia, as bactérias diminuem. Se lavar a mão mais de 25 vezes, as bactérias voltam a aumentar. Porque você diminui a resistência da pele e diminui o seu microbioma da sua mão que protege. Então, tudo tem um limite, gente, até para a higiene. Doutor, foi muito boa a sua entrevista, muito esclarecedora. Aliás, como todas elas, em todos os canais que o senhor participa, e aqui não foi diferente. Por essa contribuição ao nosso programa, agradecemos. Bom dia, doutor. Bom dia, eu adoro falar com você, Léo. Você é uma pessoa extremamente consciente, faz perguntas extremamente inteligentes, como todo o problema da rádio aí, né? Então, eu quero agradecer muito de coração, estou sempre à disposição de vocês, convidar todo mundo para ir no nosso Instagram, que é sim. Doutor Bactéria Oficial, DR Bactéria Oficial. E um abração para você, Dércio. Fique com Deus aqui, só com bactérias do bem. Um beijo cheio de bactérias para você. Tá bom, então, Doutor Bactéria Oficial, para você encontrá-lo aí na internet. Muito obrigado mais uma vez. Eu aqui agradeço pela sua gentileza aí. Um abraço e bom dia, doutor Roberto Figueiredo. Doutor Bactéria, como é conhecido aí pelo Brasil inteiro, né? Médico, biologista.